Olá, sejam bem-vindos à aula 10 de matemática. Aqui é a professora Bárbara. Hoje nós vamos terminar o assunto de regra de 3 e nós já vamos fazer questões do Enem, coisa que eu ainda não tinha feito na aula, porque os assuntos eles eram mais introdutórios. Agora que a gente está entrando mais na parte mais complicada, a gente já pode começar a fazer as questões do Enem de forma mais contextualizada. Ok? Então não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, ativar as notificações, mandar para algum amigo que também esteja estudando para o Enem, seguir a gente no Instagram e etc. E não esqueçam também que qualquer comentário que vocês tenham sobre a aula ou sobre outras aulas, vocês podem mandar no meu e-mail, ok? Então, regra de 3 composta. A regra de 3 composta, ela é usada quando o problema envolve mais de duas grandezas, direta ou inversamente proporcionais. E ela segue o mesmo passo a passo da regra de 3 simples, só na hora de montar a equação que vai ser diferente. Então, eu peguei aqui uma questão do Enem de 2019, da segunda aplicação, né? O Enem de 2009, foi aquele que deu um problema, teve que ter mais de uma aplicação, acho que foi a própria que vazou, alguma coisa assim, não lembro, foi há muito tempo. Enfim, pra gente poder já fazer, e aí vocês já verem como é que a gente usa isso na hora da prova mesmo. Eu vejo muita gente com as dúvidas, tipo, eu entendi a matéria, eu consegui fazer os exemplos, mas na hora das questões eu travo. Então a gente vai começar a trabalhar um pouquinho mais as questões para poder resolver esse problema, ok? Então olha só, uma escola lançou uma campanha para seus alunos arrecadarem, durante 30 dias, alimentos não perecíveis para doar a uma comunidade carente da região. 20 alunos aceitaram a tarefa e nos primeiros 10 dias trabalharam 3 horas diárias, arrecadando 12 quilos de alimento por dia. Animados com o resultado, 30 novos alunos somaram-se ao grupo e passaram a trabalhar 4 horas por dia nos dias seguintes até o término da campanha. Admitindo-se que o ritmo da coleta tenha se mantido constante, então quer dizer, nada de fora interferiu, a quantidade de alimentos arrecadados ao final do prazo estipulado seria D. Então, vamos aqui montar nossa tabelinha do mesmo jeito que a gente fazia com a regra de 3 simples. Primeiro, do alimento arrecadado. Primeiro era 120. Por que 120? Porque foram 12 quilos por dia durante 10 dias. 12 vezes 10 é igual a 120. Por isso que tem que prestar muita atenção no problema. E eu sugiro, inclusive, eu não sei se eu já comentei isso em alguma aula, mas é sempre bom vocês irem grifando as informações, os números, os dados, enquanto vocês estiverem lendo, porque é mais fácil para poder acessar depois. Poupa tempo de vocês. Então, no início, no período de tempo inicial, eu estou analisando 2 períodos de tempo, né? O período de tempo inicial, que foram os 10 primeiros dias, que foram antes das coisas mudarem, e depois que as coisas mudarem e entraram mais alunos e mudou a carga horária. Então, nesse inicial, foram 120 quilos arrecadados. No final, eu ainda não sei, vou descobrir. No período inicial, eram 20 alunos ajudando. No período final, já estavam, no período seguinte, né? No período seguinte, já eram 50 alunos. Por que 50? Porque entraram mais 30. Não quer dizer que o número vai ficar 30. Quer dizer que vai ser 20 mais 30, que é igual a 50. As horas por dia passaram de 3 horas diárias para 4 horas diárias. E os dias passam de 10 para 20. Por quê? Porque a gente sabia que o tempo da campanha era de 30 dias. O período inicial que a gente determinou foi de 10 dias. Então, para a gente poder saber quanto alimento foi arrecadado até o final da campanha, vão ser 20 dias. Ok? 30 menos 10. Então, vamos colocar aqui a setinha para o nosso alimento arrecadado. A gente começa sempre colocando a setinha para o parâmetro que tem a incógnita, né? A gente olha ele em relação aos outros. E a gente vai sempre olhar, isso eu acho que eu não comentei, mas eu acho que é porque cabia mais a regra de 3 composta. É muito importante, quando a gente for comparar a proporcionalidade entre parâmetros, a gente analisar sempre de 2 em 2. Então, olha só. Primeiro, eu vou comparar a proporcionalidade entre alimento arrecadado e alunos ajudando. Depois, entre alimento arrecadado e horas por dia. Depois, entre alimento arrecadado e os dias trabalhando. Não se confundam. Geralmente, em questão que tem proporcionalidade inversa, dá pra gente poder se confundir falando assim, mas, por exemplo, se diminuir o número de alunos, mas aumentar o número de horas, como é que vai ficar a proporcionalidade? Olhem só para 2 grandezas de cada vez. Então, olha só. Se a minha quantidade de alimentos arrecadados sobe, tem mais ou menos alunos ajudando? Mais alunos. Quanto mais alunos ajudando, mais alimentos eu arrecado.
E agora, quanto mais horas por dia eu trabalho, eu arrecado mais ou menos alimentos? Eu arrecado mais alimentos. Setinha no mesmo sentido. Se eu trabalho mais dias, eu arrecado mais ou menos alimento? Eu arrecado mais alimento. Então, nesse caso aqui, é tudo diretamente proporcional. Agora a gente vai montar a equação. E a diferença da equação é que agora a gente tem mais grandezas. Então, a gente vai fazer o seguinte. Parecido com o que a gente fazia na regra de 3 simples. A gente vai colocar aqui a fração com a incógnita de um lado, certo? Nessa parte eu acho mais fácil a gente montar as frações do que multiplicar direto. Eu acho que é melhor. Porque senão vocês vão acabar misturando o que tem que multiplicar reto ou cruzado e etc. Nesse caso é melhor colocar na fração mesmo. E as outras grandezas que não incluem a incógnita, a gente vai colocar todas se multiplicando. Então, olha aqui, 20 sobre 50, 20 sobre 50, 3 sobre 4, 3 sobre 4, 10 sobre 20, 10 sobre 20. Tudo aqui multiplicando, ok? Então, 120 sobre x, ele vai ficar esse valor aqui, que é o resultado dessa multiplicação, que é 600 sobre 4.000. E simplificando aqui os zeros para o nosso número não ficar muito desnecessariamente grande, né? Assim, nosso número final vai ficar o mesmo, mas para a conta não ficar desnecessariamente grande, eu cortei 2 zeros em cada lado, ficou 6 sobre 40. Então, 120 sobre x é igual a 6 sobre 40. Fazendo aquela multiplicaçãozinha, x vezes 6, 40 vezes 20, 6x é igual a 40 vezes 120, que é igual a 4.800. 4x é igual a 4.800 dividido por 6. Então, x é igual a 800. Agora, muito importante, porque nessa questão eu não coloquei as opções, né, por uma questão de espaço. Só que nessa questão apareceu a resposta 800. E aí a pessoa vai lá e corre e marca 800, só que está errado. Por quê? Vamos voltar aqui na questão. Vamos ler a última frase. Admitindo-se que o ritmo de coleta tenha se mantido constante, a quantidade de alimentos arrecadados ao final do prazo estipulado seria de... Então, quer dizer o seguinte, quando a gente faz isso tudo, quando a gente consegue arrecadar 800 quilos de alimento, nós já arrecadamos 120. Nós já arrecadamos 120 nos primeiros 10 dias. Então, a resposta final, nesse caso, é 800 mais os 120 iniciais, que é igual a 920. Isso é uma coisa que pode causar muito erro nas questões de regra de 3 composta. Elas precisam de muita atenção por causa disso. Porque a alternativa 800 estava lá na prova. Mas a resposta não é 800, é 920. Ok? Então, vamos passar. Essa questão agora é do Enem de 2003. Uma indústria tem um reservatório de água com capacidade para 900 metros cúbicos. O símbolo ficou errado, era para ser de metros cúbicos. Não sei por que deu errado. Quando há necessidade de limpeza do reservatório, toda a água precisa ser escoada. O escoamento da água é feito por 6 ralos. Informação importante, 6 ralos. E dura 6 horas quando o reservatório está cheio. Quer dizer, quando ele está realmente com os 900 metros cúbicos. Essa indústria construirá um novo reservatório com capacidade de 500 metros cúbicos, cujo escoamento da água deve ser realizado em 4 horas, quando o reservatório estiver cheio, quando ele estiver, então, com os 500 metros cúbicos. Os ralos utilizados no novo reservatório deverão ser idênticos aos já existentes. A quantidade de ralos do novo reservatório deverá ser igual a... Então, quais são as informações que nós temos aqui? A capacidade do reservatório, que vai alterar de 900 metros cúbicos para 500 metros cúbicos. O tempo de escoamento, que era 6 horas e agora tem que ser 4 horas. E os ralos, que eram 6 e agora nós não sabemos quantos que são. Então, olha só. Agora vamos comparar as medidas. Se eu tiver mais ralos, o meu escoamento ele acontece num tempo maior ou num tempo menor? Um tempo menor. Quanto mais ralos eu tiver, menor vai ser o tempo que leva para poder escoar, ok? Escoar, no caso, para poder esvaziar tudo. Quanto mais ralos, mais rápido esvazia. Então, mais ralos, menos tempo, inversamente proporcionais. E quanto mais ralos eu tenho, maior pode ser a capacidade do meu reservatório para eu poder fazer meu escoamento, ok? Ok. Então, a gente monta de novo
quase a mesma operação. Olha só, 6 sobre x, né, que é onde está a nossa incógnita, 900 sobre 500, porém, o que a gente faz com a nossa grandeza aqui inversamente proporcional? A gente inverte. Da mesma forma que a gente fazia na regra de 3 simples. Essa aqui vai continuar sem inverter, porque ela é diretamente proporcional. Aqui é inversamente proporcional, a gente inverte. E esse 6 sobre 4 é 4 sobre 6. E fazemos essa multiplicação. Fica 3.600 sobre 3.000. 3.600 sobre 3.000 é a mesma coisa que 6 sobre 5. Então, 6 sobre x é igual a 6 sobre 5. Aí já fica fácil, né? Porque 6 sobre... o único número que é igual a 6 sobre 5 é 6 sobre 5. Mas fazendo a multiplicação, fica 6x é igual a 30. X é igual a 30 sobre 6. X é igual a 5. Então, nesse caso, vocês veem, eles perguntaram quantos ralos vão ser no novo reservatório. Se tivesse perguntado, por exemplo, sei lá, qual vai ser a soma dos ralos dos dois reservatórios, aí a gente teria que fazer mais coisa além disso. Como eles perguntaram quantos ralos vai ser nesse novo reservatório, então a resposta é 5. 5 ralos. Ok? Então, essa é a nossa matéria de regra de 3 composta. Vocês veem que o passo a passo continua o mesmo da regra de 3 simples. A questão é que a gente vai multiplicar ali as grandezas e inverter as que são inversamente proporcionais. As duas matérias parecem, é por isso que a gente... fica bem fácil, né, de fazer. A gente explica uma em seguida da outra, porque só muda umas questões de detalhes. Mas vocês fiquem mais atentos com a regra de 3 composta e com as regras dela, porque ela é mais provável de aparecer para vocês na hora da prova em questão como uma questão diretamente, e não de forma indireta, que nem a regra de 3 simples. Embora a regra de 3 simples eu já tenha falado da importância dela. Então, esse foi o final do nosso assunto de regra de 3. A regra de 3 vocês vão ver nas questões que vocês fizerem que ela é uma ferramenta muito importante, muito boa. Ela realmente está lá para poder facilitar a nossa vida, se a gente souber usar ela direitinho. Então, aprendam a usar ela direitinho, que ela é muito importante. E é isso. Essa foi a aula. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada pela atenção e pela paciência. E bons estudos!